Ô, João, atenção então, ó. Frações equivalentes é o seguinte, ó. Você precisa saber o que é. Frações equivalentes, para ser equivalente, ela tem que ter o resultado igual, certo? E como eu sei disso? Eu preciso saber que o número de cima é o numerador, que o número de baixo é o denominador, certo? Principalmente quando eles estão pedindo o que estão pedindo para você aí. Então, lá na letra A, só para já tá respondido, né? Mas só para a gente comparar, ó. A, 5 oitavos. Então, para eu saber, eu faço a divisão de 5 dividido por 8. Então, quando eu faço essa divisão 5 dividido por 8, eu tenho 0,625, certo? Só para explicar para você, eu fiz a conta aqui, né? Mas dá isso aqui. E aí, quando ele coloca lá que uma fração que tenha o denominador 40, ele quer, não é? Aí precisa ser 25, 40 avos para poder ser equivalente. Aí, ó, só para provar, ó, 25 quando eu divido por 40 também dá 0,625. Por isso ela é equivalente, certo? Por isso que ela é equivalente. Então é isso que o professor deve explicar para vocês entenderem o que é fração equivalente. Tá, e daí pede lá 11 sextos, né? 11 sextos, só que quero que tenha denominador 24, não é isso que está pedindo aí? Que tenha denominador 24. Aí o que tem que fazer, ó? Eu preciso saber que 11 dividido por 6, 11 dividido por 6 é 1,8333, dízima periódica que a gente fala, né? Então, se você fizer essa conta, 11 dividido por 6 dá 1,83333. Repete. Tá. Então, para eu saber que tem que ter o denominador, que é o número de baixo, 24, o que eu devo fazer? Dividindo o 24 por 6, que é o também denominador aqui, né? Eu já tenho o número 4 como resultado. 24 dividido por 6, 4. Então, o numerador também deve ser aumentado 4 vezes, certo? Porque o denominador aqui, ó, ele foi aumentado 4 vezes. Então, 6 vezes 4, né? 6 vezes 4, 24. Tá? Então, aí o numerador também deve ser aumentado 4 vezes. Então, eu tenho 11 vezes 4. 11 vezes 4 é 44. Para ser equivalente, temos 44 de numerador, né? 44 de numerador e 24 de denominador, certo? Ó, e se fizer a conta, vai dar o mesmo resultado, 1,8333. Olha lá. Por isso ela é equivalente. Beleza? Se não entender, pergunta de novo. Ó, coloquei aqui a letra C para você ver. Letra C, está pedindo 5 nonos, 5 nonos, mas ele quer que o denominador seja 27. 27. Só para provar, ó, 5 nonos, eu fiz a divisão aqui, ó. Então, o 5 não dá para dividir por 9, eu coloco um 0, vírgula, né? E aí sim, aí coloco o 0 lá. 50, então. Opa, agora sim. Como que eu encontro 50 na tabuada do 9? Do 9. Então não tem, o mais próximo é 45, né? 5 vezes 9, 45. Faço continha de menos, né? Sobrou 5, acrescento um 0 para continuar a conta, né? Dá 5 de novo, 45. Ó, acrescento o 0 para continuar a conta e vai sempre repetir 5 aqui, certo? Tá. Então, dá 5 nonos é um resultado de 0,555. Aí, ó, eu não sei o numerador, mas eu tenho que ter o denominador como 27. Daí dividimos o 27 por 9. Aqui, ó, não é denominador também? Então, aqui é denominador, eu divido por 9. Quanto que número que eu vou ter? Automaticamente já sei diretamente que é 3. 27 dividido por 9
É 3. Aí multiplica o 5 também por 3. Temos 15, certo? Então, logo, o que nós vamos ter aqui? 15/27. E aí, só para provar, quando eu pego 15 para dividir por 27, ó, pode fazer a continha. Eu fiz a continha aqui, ó. Não tinha o zero aqui, né? Então, 15 dividido por 27. Eu coloco 0, aí eu acrescento o zero lá. 5 vezes 27, 135, tá? Opa, sobrou 15 para 150, né? Sobrou 15, acrescento um zero, continua a conta, 5 vezes 27, 135, e assim por diante. Então, por isso que deu o mesmo resultado. Então, 15/27 e 5 nonos são equivalentes, certo? Como foi pedido que o denominador seja 27, daí eu faço essa manobra aqui, né, para poder encontrar o numerador. Beleza? E aí, só para provar que para ser equivalente tem que dar o mesmo resultado, as frações. Letra D. 3/11. Eu fiz aqui uma continha, ó. 3 dividido por 11, não tinha o zero aqui, né? Então, eu coloco 0, certo? Aí eu acrescento o zero. Então, agora eu tenho 30. 2 vezes 11, 22. Sobra 8, né? Sobrou 8, eu acrescento o zero. Tá, para 80. 11, 7. 7 vezes 11, 77. Sobra 3. Acrescento um zero. E assim vai. 2 vezes 11, 22. Sobrou 8. Acrescento um zero, né? 87. Tudo bem? Só para ver que o resultado precisa que eu vou conseguir. Só que aqui está falando que o numerador seja 9, não é? Na letra D. Que o numerador seja 9. Então, ó. Então, o numerador 9 dividido por 3, que também é numerador, que já está indicando, eu tenho 3. Então, o que aconteceu? O denominador 11, eu preciso multiplicar ele por 3, certo? Que dá o quê? 11 vezes 3 é 33. 11 vezes 3 é 33, tá bom? E aí, só para provar, eu tenho então encontrei então 33 no 9/33, certo? Seria aqui 9/33. E aí, fiz a continha aqui para provar que dá o mesmo resultado. Se você quiser fazer no papel aí, ó, se você já aprendeu a fazer continha né? É tranquilo de fazer. 0, coloco o 0 lá, né? Certo? O 33 para 90, não pode 3 vezes, vai passar, daria 99, né? Então, 2 vezes. 2 vezes 33, 66 e assim por diante, dá o mesmo resultado, tá vendo? Por isso é equivalente. E aqui, a mesma situação, ó. 5/8. Eu só provei que 5/8, o resultado disso é 0,625, certo? 0,625. Então, para ter o numerador 40, o que aconteceu? O que aconteceu para ter o numerador 40? Então, o numerador 40, eu divido por 5, que é o numerador também. E aí eu encontro um resultado que foi 8 vezes, certo? Então, para eu ter uma equivalente, eu preciso ter 8 vezes maior, certo? 5/8, eu preciso ter 8 vezes. 8 vezes. E aí, ó, o denominador 8 multiplica por 8 que eu encontrei. Que aqui, ó, tá vendo aqui, o denominador 8 aqui, eu multiplico por 8 da conta que eu fiz dos numeradores aqui. Então, automaticamente já multipliquei 8 vezes 8, certo? 8 deve aumentar 8 vezes também. E aí eu tenho 64. Teremos então uma fração aqui para ser equivalente, 40/64. E aí pode fazer a continha
né? 40, você não tem esse zero, coloca o zero aqui, acrescenta ele lá e aí continua a conta, vai dar fração equivalente. Tá vendo aqui, ó? Pronto, é equivalente. Certo? Precisa saber disso para encontrar as frações equivalentes, principalmente quando eu peço, né, o numerador tal, ou eu já tenho um denominador tal, eu quero um denominador tal, eu preciso fazer essas continhas, né, saber compreender dessa maneira para poder resolver as frações e encontrar os resultados para dizer se elas são equivalentes ou não. Beleza? Qualquer coisa, pergunta novamente aí. Valeu, tudo de bom. Tchau, tchau.